Graça e paz, amado. Louvado seja Deus, Pastor Célio Gomes, fazer mais um conteúdo para nós, para o meu canal, né? Glória a Deus, que você possa estar se inscrevendo. Se não é inscrito, deixa o seu like aí, tá certo? Em nome de Jesus. Vamos entrar logo na palavra. Em nome de Jesus. Está no livro de Jesus, né? Glória a Deus. Livros de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, que diz assim, capítulo 8, versículo 19, 20 e 21 somente. E tem por título aqui a família de Jesus. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe concedido, ele foi-lhe dito, estão lá fora tua mãe e teus irmãos, e querem ver-te. Mas respondendo ele, disse-lhes, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executam. Glória a Deus. Aí está uma incógnita para nós tentarmos falar aqui, né? Glória a Jesus. Louvado seja Deus, né? Está dizendo aqui o texto, né? Que Jesus, ele está, o primeiro versículo aqui que eu queria abordar com você, glória a Deus, louvado seja Deus, né? É explicado, né? Direitinho para nós. O primeiro versículo diz assim, ó, e foram ter com Jesus, ele, sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da grande multidão, né? Primeiro entender essa multidão, que multidão são essas, né? Bom, Jesus, quando ele veio assumindo o reino dele, ele rapidinho, ele tem até uma oração conhecida que ele faz ao Pai, que ele diz, Pai, realmente a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, os trabalhadores. A seara aí subentende o mundo, né? Glória a Deus. Os frutos aí da seara é as almas. E os ceifeiros, que ele diz que é pouco, são os discípulos, né? Mas ele tem 12, né? Ele tem 12. Né? Mais para frente, em Lucas mesmo, né? Nós vemos ele treinando 70 discípulos, né? E enviando de 2 em 2, quer dizer, 12 com 70 são 82 discípulos, né? Glória a Deus. Depois a Bíblia vai falar, né? Que foram batizados lá no Pentecoste, lá em Atos 2, né? 120 almas foram batizadas naquela festa. Olha, já tem 120. Depois fala de uma multidão de 500 irmãos, né? E assim, sem contar que as pessoas não seguiam Jesus pela palavra, pelo ensinamento somente. Jesus transformava a famosa multiplicação dos pães, né, e dos peixes. Eles queriam ver os milagres de Jesus, né? Louvado seja Deus, né? E Jesus está pregando aqui nesta passagem, ele está pregando, a multidão está ouvindo o que Jesus está ensinando, né? Glória a Deus. E sabe aquele negócio familiar, porque o tema aqui é sobre a família de Jesus, né? Quem é a real família de Jesus? Quem que nós entendemos que é a real família de Jesus? Glória a Deus. Será que esses irmãos e irmãs que chegam aqui, né? E aguardam lá fora e alguém fala, tá aí fora os teus irmãos e a tua mãe quer falar-te, né? Será que essas pessoas aqui não são importantes para Jesus? Claro que são. Obviamente é muito importante para Jesus a família dele. Amei a família dele na realidade, né? Porque Jesus não teve pai terreno, né? José, pai do coração, né? Glória biológico não, né? Porque Jesus não foi gerado, né? Não foi concebido como homem comum, né? Tudo em Jesus foi mistério, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quando Jesus foi para vir ao mundo, a Maria, né? A nossa Maria aí, a Virgem Maria, que tinha por volta, provavelmente, né? De 14 para 15 anos, glória a Deus. E ela recebe uma visita
inusitada aí que o anjo Gabriel, né? O anjo da mensagem diz para ela que a sombra do Altíssimo a cobrirá e será gerada nela o Filho de Deus, né? Glória a Deus. Então esses irmãos que estão lá, que veio depois, né? E aí sim foi através da sexualidade, veio depois, esses não são irmãos 100% de Jesus, né? Meios irmãos só, né? Glória a Deus. Então, e vieram falar para Jesus que a mãe dele e os irmãos deles estavam ali. Não é que Jesus não amava por demais a sua família, é que Jesus, ele priorizava a obra de Deus, né? Isso é uma coisa importante de se falar. Jesus, ele tinha prioridade, como nós, né? Como nós. Glória a Deus. Você pode amar muito seu pai, você pode amar muito a sua mãe, mas você não pode amar eles mais do que a Cristo Jesus. Não pode não, porque Jesus tem que vir primeiro na sua vida, né? Pedro falou: Senhor, nós que largamos pai, mãe, filho, esposa para te seguir. Senhor, Pedro teve essa preocupação aí, né? Louvado seja Deus. Então, vê aí que a prioridade aí de Jesus é a pregação do Evangelho, é a evangelização, glória a Deus, a implantação do Evangelho. Isso que vem primeiro para nós, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, a explicação desse primeiro versículo seria essa, né? Em nome de Jesus. Os irmãos chegaram, a mãe chegaram, só que Jesus estava ocupado com a multidão, né? Jesus não parou o que estava fazendo para atendê-los, né? Glória a Deus. Em nome de Jesus. Vamos para o segundo versículo do texto. Foi-lhe dito: estão lá fora a tua mãe e os teus irmãos, e querem ver-te. O 21 e o último já encerra, né? Mas respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e as executa. Olha só a resposta que Jesus falou assim. Ele pergunta: a minha mãe e meus irmãos é aquele que ouve a palavra de Deus e as executa. Você percebeu um agravante aí nessa fala aqui de Jesus, né? Não é só aquele que ouve, né? Porque ouvir, muita gente ouve, né? Tem um orelhão assim, ouve, né? Ouve. Só que entra num ouvido e sai no outro, né? Às vezes a palavra vem falar com ele, falar com ela, mas acha que é uma palavra dura, acha que é uma palavra que... Nossa, essa palavra aí, misericórdia, né? Pregou só exortação, só cajado, né? Mas é claro, o pai que ama o filho não poupa a vara. A palavra de correção é importante, a palavra de conserto é importante. Então é necessário, né? Glória a Jesus. Então Jesus está dizendo aqui que não é só ouvir, né? Tem que ouvir e executar. Glória a Deus. Ó. Vamos para encerrar aqui, vamos repetir o último versículo aí. Ó, mas respondendo ele quem? Jesus, né? Disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executa. Glória a Deus, né? Então, tem uns salmos, né? Se não me falha a memória, é 12:6, que diz assim, que a palavra do Senhor é como prata, refinada em forno de barro e purificada 7 vezes, né? Glória a Deus, olha só. Então, a maravilha da palavra do Senhor, né? Então, entendemos aqui o seguinte: glória a Deus. Você está ouvindo uma palavra, você está errando aí, você está saindo fora do aprisco, né? Glória a Deus. E o Senhor, como seu pastor, quer que você volte para cá e venha uma palavra de correção. Você tem que obedecer. O que leva para o céu não é a palavra, não é nada. O que leva para o céu é a obediência. Porque a pessoa que ouve a palavra e não atende, e não executa, então não resolveu nada, né? Tem que ouvir a palavra e obedecer, tá bom? Fico com essa palavra em nome de Jesus.